Festas e Eventos TV, um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Um dos maiores eventos do mundo é a vida, e para você preservar a vida tem que cuidar da saúde. Por isso eu vou conversar hoje com o Dr. Marcelo Cury, ele que é especialista em diagnosticar o câncer precocemente. Prazer recebê-lo aqui. Olá. O que é câncer? O câncer é quando em algum tecido, em algum órgão do nosso corpo começa um crescimento anormal. As nossas células têm uma programação, crescer, se diferenciar, tem um tempo de duração e morrem. Em algumas situações elas começam a crescer mais rápido do que o normal. Existem os tumores benignos, que eles crescem um pouquinho mais rápido que o normal e não causam problema. Existe o tumor maligno, que a gente chama de câncer, porque ele cresce mais rápido do que o normal, perde aquele período de morrer na hora certa, a célula quer proliferar, continua proliferando desordenadamente, e aí o nome câncer vem do formato do caranguejo, do câncer, da constelação, porque ele, em alguns tecidos ele cresce ordenado e faz aquele formato de infiltrar os órgãos vizinhos, e tem a famigerada metástase, que é quando um grupo de células sai dali e se implanta em outro órgão. E começa a disseminar. Ou ramificar, como o pessoal gosta de dizer. Mas o nome câncer vem justamente do formato do caranguejo, da constelação de câncer, que tem esse aspecto de espalhamento com os braços, com os tentáculos. Vamos falar sobre essa palestra que recentemente aconteceu na sua clínica, onde tratou desse assunto. Vamos falar desse tipo de câncer. Então, o câncer do esôfago e também do estômago, eles só dão sintomas quando eles já estão muito grandes e muito avançados. O câncer do esôfago, estima-se que ele só vai dar sintoma quando já tem 3/4 do órgão comprometido, quando já não está passando alimento. Aí já pode ser tarde. Na maioria das vezes é tarde demais. A ideia de prevenir é identificar os grupos de risco, as pessoas que estão sob maior risco, e fazer exames neles para diagnosticar quando é pequenininho, e às vezes você consegue tirar e até evitar o tratamento mais agressivo, uma cirurgia. Mas o brasileiro não tem o costume de ir ao médico, quando ele está bem de saúde. Ele só vai lá quando ele já está mais ou menos, Como é que a gente pode, como é que o senhor pode ajudar, com as suas informações, com os seus conteúdos, para quem está assistindo lá em casa, fala assim, espera um pouquinho, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso ir lá no Dr. Marcelo, ver se está tudo bem comigo. Assim, deve procurar o seu médico, e aí existem as estratificações de risco. Nosso evento foi principalmente sobre o câncer de estômago e de esôfago. Nesse caso, a gente presta muita atenção em fatores de risco. Para o esôfago, é o consumo de quantidade de álcool diário moderado ou acentuado por mais de 10 anos. O tabaco é muito importante. Tem algumas outras situações. Idade. A idade sempre influencia. Até o consumo de álcool por 10 anos, a pessoa já tem que ter uma certa idade para ter tido esse tipo de consumo. Para o estômago, a partir dos 50 a 70 anos. Para o intestino também, essa faixa etária. Em todos eles, o excesso de gordura, o excesso de condimentos na alimentação, a dieta pobre em frutas, verduras que têm vitaminas e fibras, todos esses são fatores de risco. Certo. O consumo, principalmente antigamente se conservava os alimentos salgados, o consumo de alta quantidade de nitratos, são fatores de risco. Na consulta com o seu clínico, com o seu especialista, o gastroenterologista, você vai explicar o que você sente, quais são os fatores de risco, e ele vai te estratificar. Mas para cada parte do nosso corpo tem um risco específico. Quando o senhor fala assim, consumo de álcool por 10 anos, o que é isso? Qual que é a quantidade? Eu tomo vinho, eu estou correndo risco ou não? E já faz algum tempo que eu estou tomando. Tudo que é exagero pode fazer mal, Se as doses são muito altas, você deve consultar e fazer o exame lá conosco. A gente calcula que o risco de câncer começa a partir de 40 gramas diárias. Mas acima de 80 gramas é que é um risco realmente grande. E seria que uma garrafa? Para cada tipo de bebida tem uma quantidade. Se não me engano, os destilados são 40% a 50%. Então, em cada 100 ml de destilado tem 40 a 50 gramas. O vinho, 10% a 12%, a cerveja, 6%. Então, varia de acordo com o tipo de bebida e a quantidade para dar aquele... na verdade, tem que ter uma vida em equilíbrio, Eu acho que isso é importante para poder manter a saúde. Dr. Marcelo, me fala um pouco sobre essa palestra e do Dr. Cláudio. Quem é o Dr. Cláudio? O Cláudio Hashimoto é um colega nosso lá da USP. Ele terminou o doutorado poucos anos antes de mim e
nós trabalhamos juntos naquele período que eu estava lá, e ele continuou desenvolvendo um projeto de endoscopia no setor da gastroenterologia clínica do Hospital da USP, e esse setor foi crescendo, e hoje é um dos maiores e mais bem equipados setores de endoscopia do país. Nós temos ido lá colaborar com o serviço, eventualmente participando de bancas de tese de mestrado, doutorado, mas dessa vez conseguimos trazê-lo aqui para falar sobre o diagnóstico precoce do câncer de esôfago e estômago, como identificar melhor essas lesões e como seria o tratamento ideal em cada caso. Tá certo. E agora você vai saber por que o Dr. Cláudio escolheu a Clínica Scope. Eu conheço o Dr. Marcelo Cury há pelo menos 10 anos. É um médico bastante jovem, mas altamente qualificado e capacitado. Além da capacidade pessoal do Dr. Marcelo, a Clínica Scope aqui de Campo Grande, ele possui o aparelho que nós estamos em aplicação, que é um aparelho da marca Olympus Optical e que aplica um recurso diferenciado chamado cromoscopia virtual com filtro de banda estreita, do inglês NBI. E falando nesse aparelho, qual a tecnologia que ele tem para detectar o câncer precocemente? NBI é uma luz com uma faixa de luz com banda estreita e que permite identificar os vasos, as arteríolas de uma forma mais... É muito técnico essa resposta, mas ele facilita a identificação de lesões muito pequenas. Você consegue enxergar melhor. Essa é a ideia. Né? A gente vai enxergar... Falar, aqui tem alguma coisa. Exatamente, exatamente. É lógico que quanto mais coisas a gente enxerga, a gente começa a achar muitas coisas que não são importantes. E no meio dessas a gente encontra mais precocemente as lesões graves. E doutor Marcelo, e a gente conseguindo assim encontrar vestígios com antecedência, assim, precocemente, a chance de cura é grande? Aumenta muito, chega a 90%, 95%, às vezes 97% de chance de cura. Tudo isso? Nós estamos falando de câncer precoce no aparelho digestivo, eu não tenho experiência com câncer em outras áreas, mas no aparelho digestivo, detectando precocemente, a gente tem chance de cura muito grande. Qual o primeiro sinalzinho assim, que a pessoa deve despertar para eu devo procurar um médico? Assim, o primeiro sintoma, que às vezes a pessoa fala assim, isso aqui não é nada, mas pode ser, tem algum... Sintomas de alerta sempre existem. No aparelho digestivo, a gente sempre fica com preocupação em pessoas que têm os sintomas muito intensos, naqueles pessoas de meia idade, nas pessoas que vêm com anemia sem causa ou que têm um sangramento. Perda de sangue. Exatamente. Então, são sintomas de alerta. Você está me perguntando assim, o que devo preocupar? Porque tem muitos sintomas também que são de menor importância, de menor intensidade e não deve gerar pânico, que na verdade são a maioria. Mas esses sintomas da faixa etária associado a um sintoma muito acentuado, ou uma dificuldade para engolir, uma dificuldade para digestão, sempre devem deixar preocupado. Perda de peso e anemia, com ou sem hemorragia, sem a gente exteriorizar o sangramento, devem alertar a pessoa, olha, eu tenho que ver o que está acontecendo. É melhor eu ir a um médico. Exatamente. Certo. Sim, a gente deve evitar a automedicação e sintomas mais brandos, como uma queimação na região do estômago, uma sensação de dor no peito. E recorrente também, né? Começa a repetir várias vezes aí. Ou quando repete o sintoma, quando ele não desaparece, também. Mas eu digo assim, sintomas mais brandos, se a pessoa já tem uma faixa etária mais avançada, não deve deixar de procurar o seu médico. E com quantos anos, por exemplo, eu devo fazer esse exame? Eu estou me sentindo bem, aparentemente está tudo ok, e eu gostaria de saber, fazer um diagnóstico. Eu já estou na idade para ir, não estou? Como é que funciona? Eu estou com 50 anos. Você é um cara jovial, mas não sei a sua idade. 50. Tá bom. Para cada problema tem uma programação específica. Para o esôfago, se você não sente nada, só tem indicação se você tiver esse consumo de álcool, de tabaco, ou tiver alguns outros problemas como megaesôfago. Para o estômago, também a gente avalia muito a questão dos sintomas. Para o intestino, está indicado, todos nós somos de médio risco para câncer de cólon, está indicado algum método de vigilância dos 50 aos 70 anos. E aí o teu especialista, então já estou na idade então já está entrando na idade da faixa de alguns dos órgãos do aparelho digestivo. É lógico que a próstata, o pulmão, a pele tem outros programas, outros cronogramas. A mulher tem o câncer de mama e o câncer de cólon, que deve fazer a pesquisa periódica. Então, o seu clínico, o seu especialista que te acompanha, vai dizer o que é melhor para cada caso. Exatamente. Pra cada momento. E a nossa jornada foi justamente para chamar a atenção dos médicos da importância do diagnóstico precoce, da alta chance de cura
E sempre alertando a população e os médicos de que se a gente consegue diagnosticar precocemente, tem uma grande chance de cura. É uma doença que antigamente causava um estigma. Estou com câncer, é sinal de morte. Estou morto já, né? Não, hoje em dia não. Diagnosticou em fase precoce, às vezes nem é tão precoce, mas consegue remover a lesão, tem boas chances de cura. Tratamentos complementares hoje estão muito avançados, tem boas condições, boas chances. E como é que foi a percepção da classe médica campograndense? Eles estavam lá, absorveram, gostaram? Todos com quem eu conversei, é lógico que a gente não consegue conversar com todo mundo, mas me deram um feedback muito positivo, todos gostaram. E aí já surgiu a ideia de fazer um novo evento. Esse foi focado em esôfago e estômago, o próximo em cólon, para a gente ir cada vez se aprofundando mais e melhorando a nossa qualidade técnica. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a Clínica Scope. Ela está equipada para atender toda a população campograndense, tanto nessa parte digestiva alta, é isso que fala? A gente usa o termo aparelho digestivo alto e baixo. Certo, e também em outros exames. A gente tem se esforçado para manter sempre tecnologia de última geração, a disponibilização, para que não falte nada aqui em Campo Grande. A gente está sempre tentando melhorar. E quais são os exames especificamente que eu posso fazer lá? Em termos do aparelho digestivo, a gente tem quase todos os exames disponíveis, mas eu prefiro ficar assim, você vai consultar o teu médico, ele vai te dizer o que precisa fazer. É que o brasileiro já tem mania de automedicação, capaz de o senhor falar aqui, o cara já chegar lá e... Não, autoexame, né? O ideal é também para evitar exames desnecessários. Às vezes a pessoa acha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eventualmente é uma coisa mais simples. Então é sempre importante, procura o seu médico, e ele vai estratificar o risco e, se necessário, pedir os exames. Ok, então aqui para a nossa conversa, câncer tem cura, então? Se diagnosticado numa fase precoce, tem altas chances de ser removido e curado. Obrigado pela entrevista e o nosso programa continua logo após o intervalo. Para rever essa matéria e muito mais, é só acessar o nosso site www.eventostv.net. Muito obrigado pela visita. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.